Bom dia, segundo ano, tudo bem? Como foi o final de semana de vocês? Hoje, segunda-feira, 11 de maio. Vamos começar nossa aula estudando compor e decompor os números. Nós vamos trabalhar com o ábaco. Aqui nós temos o ábaco, onde tem as ordens unidade, dezena e centena. Unidade representa 1, dezena representa 10 e centena representa 100. Então, no nosso material dourado, para representar a unidade, nós vamos usar o cubo, um cubinho assim. Para representar a dezena, nós vamos usar a barra. E para representar a centena, nós vamos usar a plaquinha. A placa 100, a barra 10, a unidade 1. Lembrando que as dezenas inteiras são terminadas em 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. As 100 já vai passar para outra ordem. Então, se no caso eu tenho aqui 10 dezenas é igual a uma centena. Então, eu vou tirar uma pecinha daqui para vir para a casa da centena, para a ordem da centena, certo? Então, vamos representar o número. Cada peça na unidade, aqui no ábaco, representa uma unidade. Cada peça aqui no ábaco, na dezena, representa uma dezena. Cada peça na centena representa uma centena, quer dizer que são 100 unidades. Uma unidade, uma dezena, uma centena. Uma unidade, 10 unidades, 100 unidades. Novamente, uma centena é igual a 100 unidades. Uma dezena é igual a 10 unidades. E uma unidade. Unidade, dezena, centena. O cubo representa a unidade. A barra representa a dezena. E a placa representa a centena. Eu quero formar o número, vamos ser o número 324. Usando o algarismo eu vou usar, vamos pegar aqui nossas fichinhas. 324. Eu vou pegar o número 300 e 20. Vamos pegar agora o 4. Eu tenho aqui 324. Eu tenho 3 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. Se eu quiser representar no ábaco, eu vou começar pela unidade. 4 unidades. Aqui eu já tenho uma. 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Vamos colocar agora a dezena. Lembrando que cada peça na dezena vale 10. Então, são 20 unidades. 10 mais 10, 20. Então, tenho 2 dezenas. 3 centenas. 1, 2, 3. Então, aqui no meu ábaco eu formei 3 centenas, que é igual a 300. 2 dezenas, 20 unidades. E 4 unidades. 300 mais 20 mais 4, 324. Vamos colocar agora, vamos mudar aqui. Vou formar outro número. Vocês é quem vão me dizer qual foi o número formado. Aqui na unidade eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tenho 6 peças. Na dezena eu tenho 2. E na centena eu tenho uma peça. Qual foi o número formado aqui? Tenho uma na centena, 2 na dezena e 6
na unidade. Qual é o número formado? Quem acertou? Vamos lá? Vamos ver? Quantas unidades eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pegar o número 6 para ver o número formado. Tenho aqui o número 6 na unidade. Na dezena, eu tenho 1, 2. Eu tenho 2 dezenas. Que 2 dezenas é igual a 20. E aqui eu tenho uma centena. Uma centena é igual a 100. Qual o número formado? 126. 100 mais 20 mais 6. 126 o número formado. Se eu quiser representar com o meu material dourado, eu vou pegar uma placa, duas barrinhas e 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma placa vale 100. Duas barrinhas vale 20. E 6 unidades, 126. Certo? Vamos ver outra coisa. A centena inteira é o quê? 100 mais 100 mais 100 mais 100. 100, uma centena. Duas centenas, 200. 3 centenas, 300. 4 centenas, 400. 5 centenas, 500. 6 centenas, 600. 7 centenas, 700. 8 centenas, 800. 9 centenas, 900. Aí 10 centenas já vai passar para outra classe, que vai ser a unidade de milhar. Mas por enquanto vamos estudar a primeira classe, que é a unidade, dezena e centena. Nós temos aqui o número 128. 128. O número 128, ele é composto de 3 algarismos. 8, que é a unidade, 2 é dezena e 1 é centena. Vamos ver outro número com 3 algarismos. 478, 3 algarismos. 1, 2, 3, unidade, dezena, centena. Vamos ver outro número com 3 algarismos. 212, 3 algarismos. Outro exemplo de número com 3 algarismos. 354. Eu tenho aqui números com 3 algarismos. Eu quero fazer a decomposição do primeiro número, 128. 128. Vamos ver o número 128. Então, vai ficar 100 mais 20 mais 8, que é igual a 128. Número 128. Então, 100 mais 20 mais 8 é igual a 128. Vamos ver agora o número 478. Vou colocar aqui. 478. Então, vai ficar 400 mais 70 mais 8. 478. Vamos ver agora o número 212. 212. Como é que vai ficar 212? 200 mais 10 mais 2. 200 mais 10 mais 2. 212. Agora o número 354. Vamos ver.
354. Eu vou colocar aqui 300 mais 50 mais 4. 300 mais 50 mais 4, que é igual 354. Nós temos aqui números com 3 algarismos. Então, eu tenho a ordem da unidade, dezena e centena. Vamos ver aqui no quadro de posições. Vamos colocar o número 128. 128. Então, quem vai ser a unidade? A unidade nós temos o 8. Quem é a dezena? Dezena é o 2. Quem é a centena? 1. Qual é o número formado? 128. Uma centena, 100. Duas dezenas, 20. E 8 unidades é igual a 8. Então, 128 eu tenho uma centena, duas dezenas e 8 unidades. Vamos colocar agora o número 478 no quadro de ordens. Eu tenho 3 algarismos. Quem é a unidade? O 8. Quem é a dezena? O 7. Quem é a centena? O 4. 4 centenas, 7 dezenas e 8 unidades. 4 centenas é igual a 400. 7 dezenas é igual a 70 unidades. E 8 unidades é igual a 8. Então, 4 centenas, 7 dezenas e 8 unidades. Vamos agora ver o número 212. Quem é a unidade? É o 2, que é o último número. Quem é a dezena? 1. Quem é a centena? 2. Então, eu tenho 2 centenas, uma dezena e 2 unidades. 2 centenas é igual a 200. Uma dezena igual a 10. E 2 unidades igual a 2. Formou o número 212. Vamos ver agora o número 354. Quem é a unidade? O 4. Quem é a dezena? O 5. Quem é a centena? O 3. Então, eu tenho 3 centenas, 5 dezenas e 4 unidades. Vamos repetir. Uma centena vale quanto? 100. 4 centenas, 400. 2 centenas, 200. 3 centenas, 300. 5 centenas, 500. 10 centenas, 100. 12 centenas, aí é 1.120. 12 centenas, 1.200, perdão. 5 centenas, 500. 9 centenas, 900. Certo? Vamos agora para a dezena. 2 dezenas, 20. 7 dezenas, 70. Uma dezena, 10. 5 dezenas, 50. 10 dezenas, 100. 12 dezenas, 120. Certo? Então, vamos lá. Aqui nós fizemos, colocamos os números no quadro de ordens. Os números com 3 ordens, que é a unidade, dezena, centena. Vamos ver aqui outro exemplo. Eu tenho o número 409. Então, vai ser o quê? 400 mais 9. Aqui eu só tenho unidade e centena. Dezena eu não tenho. Então, no lugar da dezena, eu vou colocar o 0. 400. Aí, a dezena não tem, é a mesma coisa que o 0. Mais 9. 409. Eu tenho o número
506. Então, eu vou colocar 500 mais 6. Se eu tenho a centena, que é 500, eu tenho a unidade, que é 6. Então, tem centena, não tem dezena, eu sei que é o zero. Então, 5 centenas, 500. 5 centena, 0 dezena e 6 unidades. Se você quiser colocar, coloca. Se não, pode colocar assim, fica certo também. 500 mais 6, que é igual a 506. Outro exemplo. 308. 300 mais 8. Então, eu tenho 3 centenas mais 8 unidades. Aqui eu tenho 4 centenas mais 9 unidades. Nesse caso aqui, 506, eu tenho 5 centenas mais 6 unidades. Aqui, 308, 300 mais 8. Eu tenho a centena e tenho a unidade. Então, faltou a dezena. Então, é o zero. 300 mais 8, que é igual a 308. Na atividade, no livro, na página 10, você só responder a página 10, certo? Na próxima aula a gente corrige. Tchau, até a próxima aula.